Antes de começar esse vídeo, eu quero só deixar um recado importante. Esse conteúdo aqui vai ser muito inspirado no trabalho desse cara, Nick Robinson. Ele tem um vídeo excelente abordando esse mesmo assunto. E foi através dele que tomei conhecimento sobre este questionamento. E resolvi gravar algo abordando o mesmo tema, pois sei que pelo conteúdo do cara ser em inglês, muitos podem não conseguir acompanhar. E é claro que eu não vou simplesmente traduzir o vídeo do cara, eu vou colocar minha personalidade e meus pensamentos nesse vídeo. Vou apenas me inspirar no conteúdo dele, pois recomendo muito o vídeo que ele produziu. Portanto, fiquem com o vídeo e espero que gostem. Vamos fazer um exercício de imaginação. Eu quero que você pense num jogo. E para fazer isso, você precisa de algumas informações importantes, como o estilo visual do jogo. Pois para imaginar algo assim, é interessante ter uma noção inicial de como você vai ver isso. Por exemplo, ele é em visão isométrica, onde você observa sua tropa ou seu personagem um pouco de longe. Ou ele é um jogo em terceira pessoa mais convencional, com a câmera nas costas ou o já tradicional estilo over the shoulder. Talvez eu esteja falando de um FPS, um jogo em primeira pessoa, no qual você observa o mundo pela perspectiva exata do seu protagonista. Bom, você não achou isso um pouco estranho? Temos terceira pessoa e primeira pessoa. Até onde eu sei, entre o 13 e o 1 existe um outro número. Então, não deveria existir uma câmera em segunda pessoa? Bom, para resolver isso é bacana entender o que estes termos significam. Na literatura usamos o termo terceira pessoa para nos referir a um personagem que não é o narrador da história e também não é o protagonista no qual esse narrador está diretamente se dirigindo. Ou seja, é uma história que está sendo contada sobre alguém, onde podemos usar os pronomes ele, ela, eles, elas e por aí vai para se referir ao protagonista. Nesse caso, estamos acompanhando as ações de alguém e em um jogo em terceira pessoa, nós observamos o nosso protagonista. Nós não acompanhamos a história pela perspectiva dele, mesmo que tenhamos criado ou customizado o personagem. Eu posso estar apertando os botões, mas aqui eu estou vendo o Kratos executar as ações que eu comandei. Vou usar a mesma lógica para definir o que seria a primeira pessoa. Na literatura, esse modelo é usado para momentos em que o narrador se inclui na história. São as ocasiões onde se utiliza de eu para definir quem comete as ações. Usando novamente um exemplo prático em jogos, em Call of Duty Modern Warfare 2 é um personagem que está sendo obrigado a praticar os atos horríveis em um aeroporto. Mas eu estou vendo e experienciando tudo isso através dos olhos desse personagem. Logo, consigo entender que sou eu quem está tendo que atirar nesses civis. Mas agora, não existe a segunda pessoa dentro da literatura? Existe sim, mas é um caso difícil de transportar para os jogos. Essas são situações nas quais o narrador está falando diretamente com o personagem que toma as ações, utilizando aqui o pronome tu ou você. E conhecendo essas diferenças, você consegue citar um jogo com essas características? Temos o modelo do jogo ele. Temos o modelo do jogo eu. E temos o modelo do jogo você. Pode parecer algo meio bobo em primeiro momento, mas não existem modos muito práticos de transferir esse modelo para dentro de um jogo. Existem inclusive piadas na internet que tentam explicar essa dificuldade, mas o fato é que isso acaba sendo um conceito muito abstrato de se imaginar com facilidade. O caso de um narrador estar falando para você sobre as ações que você toma e as situações que você vive, ao mesmo tempo em que o ponto de observação não pode ser diretamente você. Acredito que muitas pessoas já conhece o caso mais popular do jogo que melhor conseguiu executar este feito. Mas antes de falar dele, quero dar uma pincelada em outros games onde podemos cogitar a existência de uma perspectiva em segunda pessoa. Muito se comenta sobre determinadas situações onde você enxerga seu personagem através de uma perspectiva diferente do que você está acostumado. Como esse trecho em Battletoads. Você está enxergando o personagem que você controla através da perspectiva do vilão que está enfrentando. Teoricamente, essa é uma perspectiva descolada de você, no qual o observador irá atacar a você. Isso pode ser considerado uma visão em segunda pessoa, ou ainda elementos mais rápidos, como olhar a si mesmo em câmeras dentro de um jogo. Se existe algum personagem observando essa câmera, ele vai estar olhando o protagonista, que, veja só, em teoria,
é você. Esses são exemplos super simples que brincam com essa possibilidade de forma bem breve dentro de suas mecânicas. Mas um tipo de jogo que utiliza bastante esse tipo de recurso são os RPGs. No caso, RPG de mesa mesmo, não tô falando de Final Fantasy. Aqui o mestre ou o narrador da mesa vai constantemente perguntar aos jogadores: o que você faz? Como você faz isso? O inimigo vai te atacar, sempre te alocando, mesmo que imaginariamente, na situação na qual o personagem está vivendo. E bom, existe um videogame que faz isso, Baldur's Gate 3. Sim, ele é um jogo em terceira pessoa. Porém, em vários momentos do jogo, a narradora da história sempre se refere ao seu protagonista como você, e sempre menciona que as coisas que estão afetando o protagonista estão afetando a você. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Colocando dessa forma o jogador em uma posição de segunda pessoa. Mas aqui já é um completo delírio meu. É uma solução bem abstrata para isso. Mas vamos lá. Existe um jogo que conseguiu entregar perfeitamente o que seria essa perspectiva em segunda pessoa. Eu tô falando de Drivers San Francisco. Esse é um game desenvolvido pela Ubisoft, que atualmente é bem difícil de ser adquirido. Mas o ponto aqui é o seguinte. Nesse game, o protagonista é um policial que possui a habilidade especial de transferir a sua mente para qualquer motorista na rua, sendo essa a principal mecânica do jogo. A melhor forma de explicar isso é mostrando um vídeo, e vou usar o próprio Nick Robinson de exemplo. Observa esse trecho aqui. Ele bateu o carro dele durante uma corrida, e então ele transferiu a mente para o motorista de um ônibus e dirigiu esse ônibus para trancar a passagem dos seus competidores. Após fazer isso, ele retornou o controle de seu personagem e seguiu com a corrida. E essa é basicamente a mecânica central do jogo, porém não tem nada demais aqui. O grande momento do jogo acontece em uma missão particular, na qual você transfere a sua mente para um criminoso, pois quer usar as informações desse cara para chegar ao líder dos bandidos. Mas esse criminoso tem que realizar um objetivo antes que ele possa investigar. O objetivo é caçar um motorista específico a mando do seu chefe. Você segue a missão e quando você encontra o seu alvo, o bandido está caçando o protagonista. Ou seja, temos aqui uma situação extremamente específica na qual você está olhando algo pelo ponto de vista de uma outra pessoa. E essa outra pessoa está olhando para você. E melhora, pois quando você começa a dirigir, tu não está guiando o carro do bandido, você está dirigindo o seu próprio carro, mas está olhando isso pelo ponto de vista do bandido. Isso aqui é o exemplo perfeito de um jogo em segunda pessoa. Na verdade, é o trecho de um jogo. Eu acredito que não tem nenhum jogo que tenha conseguido se manter inteiramente nesta perspectiva. Olha a volta enorme que foi necessária para encaixar tão bem essa missão dentro do Driver San Francisco. Mas enfim, eu acho esse assunto muito curioso e acho incrível que exista uma resposta tão convincente para ele. Possivelmente existem outros exemplos de jogos que aplicam essa perspectiva, mas que acabaram passando por baixo do meu radar. Se você conhece algum desses, comenta aqui embaixo. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E claro, se você entende inglês, dá uma olhada no conteúdo lá do Nick. Ele abordou muito mais do que apenas a existência dessa perspectiva no jogo. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu sou o Vico. E até mais. Stop.